Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigin, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. E essa semana começamos a falar um pouquinho sobre uma visão um pouco mais judaica, certo? Do Salomão, baseado na Torá e etc. E diferenciando um pouco a realidade dele com os demônios, né, com o Clavículas de Salomão, por exemplo, e vendo um pouco mais uma coisa mais folclórica e menos ocultismo de internet, vamos colocar assim, ou ocultismo moderno. Porque quando a gente está falando numa visão onde a gente procura a base, né, de um determinado estudo, a gente sabe que são documentos muito antigos, certo? São documentos tipo antes de Cristo e por aí vai. E a gente encontra muitas pessoas procurando Clavícula de Salomão, etc., que são documentos que podem ser considerados jovens, né? Não que eles sejam ruins, não. Só que a maioria deles, na verdade, são reescritos, ou são releituras, ou são visões e etc. que alguns ocultistas atuais, e quando eu digo atual é tipo 1700, 1500, etc., tinham sobre um determinado assunto. E eu gosto de citar bastante o Salomão, porque primeiro porque eu falo muito de Goécia e demonologia. E segundo porque nego metia o nome de Salomão em praticamente tudo para poder vender. Por quê? Porque Salomão, ele era tido como o homem mais sábio do mundo, o rei mais sábio do mundo e o mais próximo de Deus vivo, né? Então, se você metesse ali, olha só, isso aqui é baseado nos ensinamentos de Salomão, você, obviamente, ia conseguir um público cativo, né? Do cara que era o fodão, filho de rei Davi, por aí vai. Então, o que acontece? A gente já deu uma olhada aí nas duas primeiras partes do Diário de Bebedeira de Salomão, que ele teve, na verdade, pouco contato com demônios, vamos colocar assim, né? De acordo com o conto, nós tivemos o acesso de Salomão a 2 demônios logo de cara, quando ele estava procurando pelo vermezinho lá, o inseto, que era capaz de comer pedra, né? Shahim, se não me engano. E o engraçado disso é que Deus, né, em sua divina bondade, etc., chega pro Salomão e manda essa, de que ele vai ter que construir o templo dele, vai ter que fazer cortes perfeitos, porém não pode, no caso, usar metal, né, ferro no caso, não pode usar ferro, e não vai poder deixar restos de pedra e etc. para trás. O que acontece? Como você iria conseguir, né, tipo, cortar a pedra e etc., fazer os ajustes na estrutura de um templo daquele jeito, certo? Sem que você utilizasse nenhuma ferramenta de metal. E aí, obviamente, magicamente deveria se utilizar um ser mágico, um bicho mágico, que iria comer a pedra para você e fazer todos os detalhes, etc. Bom, a gente imagina que isso seria tipo, você tem que fazer algo impossível e Salomão foi lá e fez. Só algo só impossível porque alguém ainda não fez. Só que a gente vê essa história de uma forma um pouco macabra, porque se você for parar pra pensar, o Salomão, ele era o queridinho de Deus, o cara já era o homem mais sábio de todos, só que esse tipo de sabedoria não se encontrava entre os homens, e o Salomão, ele era o rei dos homens, e ele era o mais sábio dos homens, e esse tipo de sabedoria ele só iria encontrar com demônios. Então, por conta disso, o Salomão teve que ir tratar com demônios. E foi algo que eu citei no texto, que se vocês olharem bem na obra da Goécia em si, né, no Lemegeton, etc., vocês vão encontrar muito a citação de que os demônios são capazes de encontrar coisas escondidas, certo? E acredito que essa alusão, né, que todos eles tenham essa qualidade, é muito baseada nesse conto de Salomão, né?
Porque, teoricamente, os demônios, eles não respeitariam o espaço-tempo, certo? Ou seja, o espaço-tempo para eles não existe como existe pra gente. E eles seriam capazes de encontrar coisas escondidas. Ou encontrar coisas, vamos botar assim. Esse escondidas, nego, normalmente coloca, dá a impressão de que alguém escondeu e por conta disso o demônio vai lá e achar. Não. Coisas escondidas é encontrar algo que você ainda não sabe onde está, certo? Então, nesse caso, foi o Salomão procurando por esse vermezinho, né? Para que ele pudesse fazer os cortes das pedras no Templo de Salomão. Assustadoramente, existe sim um vermezinho. Ele vive dentro de pedras, dentro de locais com água. E ele come sim, né? Teoricamente, ele come pedra e ele caga areia. Na verdade, ele meio que desmancha a pedra e ele caga ela moída. Foi encontrado em 2006, isso que é interessante. Então, tipo, talvez quando alguém foi fazer esse conto do Salomão, né, eles já tinham conhecimento desse tipo de verme esquisito, saca? E aí colocaram lá no conto e tal, até porque ele é bem raro, né? Como eu disse, ele só foi realmente catalogado em 2006. Então ele não é um negócio que tu encontra ali no teu quintal. Mas ele é um bichinho nojentinho, ele parece uma larvazinha, saca? E ele come a pedra e aí ele caga a pedra moída e teoricamente ele não digere a pedra não, tá? Mas isso daí deixa lá pros estudiosos aí, certo? Então o que rola? E aí o Salomão, ele tinha que encontrar onde esse tal verme existia. No conto, obviamente, eles deveriam ser uma espécie de cupim louco e tal, que comeriam a pedra para fazer o templo. Então ele chama, né, os demônios, porque os demônios encontram essas coisas. Só que os demônios não são todos sábios, então ele encontrou 2 demônios. Lembrando sempre que o Salomão ele tem o grande poder dele graças ao anel que Deus deu para ele, né? O anel de Salomão e uma corrente com os 72 letras que representam o nome de Deus, né? E com isso ele tem o poder de Deus para subjugar demônios. Então aí já entra uma questão interessante que a gente fala da Goécia, é que para você praticar a Goécia de Salomão você tem que acreditar em Deus, você tem que ser temente a Deus, você tem que estar na direção de Deus. E que Deus é esse, né? Então você não pode simplesmente acreditar no seu Deus afro, por exemplo, ou no seu Deus Shinto e falar, beleza, agora eu vou praticar a Goécia e vai dar certo. Não, o sistema da Goécia em si ele é direcionado, certo? Vamos colocar aí, tipo, ao Deus católico, vamos botar assim, ou Deus judeu, algo... Vocês entenderam o que eu quis dizer, sabe? Cristão não entra não, tá? Você não pode chamar Jesus na hora não, porque não vai dar certo. Tem que falar com o pai dele, sacou? Porque nesse momento, se você for parar pra pensar, o próprio Salomão ele era mais ou menos como um Cristo, ele era o favoritão de Deus. Então chamar o irmão mais novo não é uma boa ideia, certo? Então o que rola? Ele chama então esses demônios, e esses demônios avisam a Salomão que eles não sabem onde está esse tal verme, mas o patrão deles, o chefão, que é o Asmodeu, ou lá no hebraico, né, Asmadai, né, sabia onde estava. Por conta disso, o Salomão ele manda o general dele lá prender Asmodeu. Isso é uma outra parte da história que é interessante, porque eles tratam Asmodeu como um cara que tem um dia a dia, né? Tanto que o cara ele faz tipo uma espécie de arapuca para prender o Asmodeu, né? Tipo trocando a água por vinho, né? No reservatório de água, fazendo com que Asmodeu bebesse, ficasse doidão e ele levasse o Asmodeu, né? Lembrando que para ele poder prender o Asmodeu, subjugá-lo, ele levou a correntinha sagrada lá do Salomão e por conta disso ele conseguiu prender Asmodeu. Mas vocês conseguem ver então a forma como o conto, né, folclórico, vamos botar assim, ele enxerga o Asmodeu. Ele enxerga o Asmodeu como um ser que estava ali passeando, um ser que as pessoas sabiam onde estava, que as pessoas podiam ir lá a pé e tal, encontrá-lo. Não é aquele negócio místico de viagem para outros planos e vou lá chamar o bicho. Não. É tipo, o Asmodeu tá ali. Isso me lembra muito, me remete muito à questão dos djinns, né? Que eu tava falando dos gênios. Que os gênios, teoricamente, eles andam pela Terra, sacou? Junto conosco. Só que a gente não consegue enxergá-los. Os demônios, né? Também seriam mais ou menos assim. Eles estariam por aqui, mas nós não conseguiríamos enxergá-los.
E aí, então, esse general, né, ele leva, né, lembrando que todos os nomes, os detalhes estão nas matérias. Isso daqui é tipo um resumo pra galera que tem preguiça de ler, ver se interessa pra quando eu postar a terceira parte, né? Então, esse general, ele leva o Asmodeu pro Salomão, né? E então Salomão consegue, né, provavelmente num papo não muito agradável, obrigar o Asmodeu a dizer pra ele como encontrar esse tal verme para que ele possa construir o templo de Deus, né? Só que, trato feito, porra nenhuma, né? Quando o Asmodeu realmente entregou a informação pro Salomão, Salomão ousou prender o Asmodeu e deixar ele preso lá durante o período inteiro que ele estava construindo o templo. Então o que aconteceu? Eles durante esse período todo tiveram muitas conversas, e é onde eu acho que tem a base da Aguaesha Luciferiana, onde eles batem papo com o bicho, né? Eles batem papo com o demônio, eles seriam baseados nisso, mas eles esquecem que ali era tipo o rei dos homens e o rei dos demônios batendo papo. É muito filosófico se vocês pararem pra pensar. Mas nego enche a cara, fuma maconha e acha que tá batendo papo com o demônio. Então fazer o quê? Esse é o resumo, certo, gente, do que foi postado. Lá tem um pouco mais de detalhes. Isso tudo vocês encontram em contos e tal. Clavículas de Salomão, vocês encontram nos contos de Salomão, encontram no Testamento de Salomão, que também já foi postado aqui, certo? Isso daqui é só um resuminho da semana, porque faz tempo também que eu não gravo um podcast, mas é para vocês ficarem um pouco interessados e antenados no que tá rolando no portal. Então, galera, já estamos batendo os 10 minutos, né? Então, por hoje é só. A gente vai ter uma parte mais detalhada, provavelmente na sexta-feira, mas por hoje a gente para por aqui. Lembrando sempre que nós temos o nosso grupo no Facebook, nós temos o Instagram, que a gente não utiliza tanto, né? Mas temos o nosso Instagram, podem entrar em contato conosco lá. Temos o grupo do WhatsApp, esse sim é bem movimentado. Temos Atos Negros, a Imperium Fortuna, e temos o nosso Apoia-se. Se você gosta do nosso conteúdo, quer ajudar, apoia. A gente tem o nosso Pix também. Qualquer valor, gente, podem, né, no caso, doar, porque a gente utiliza todo esse dinheiro para pagar o próprio site, certo? Felizmente a gente já conseguiu esse ano pagar todas as contas do site. Então agora todo o dinheiro que entrar vai ser para o investimento do nosso aplicativo para Android, né, do portal. Então, quem quiser lá no Apoia-se, acho que começa com R$2, gente. Entendeu? Vai de R$2 até R$50 por mês. Então, quem puder ajudar, Pix, Apoia-se, a gente agradece. Então, por hoje é só. Até a próxima. Fortuna.